Eu venho de uma geração que cresceu vendo filmes e séries sobre viagem no tempo, e muitas vezes eu me perguntava como seria passar por essa experiência. Porém, para minha surpresa, existem vários casos de pessoas que alegam vir do futuro. Alguns trouxeram informações privilegiadas, outros se tornaram milionários com a bolsa de valores. Conheça hoje alguns casos de viajantes no tempo. Roda a vinheta! Em 2010, um cineasta chamado George Clark viu algo bizarro em uma das cenas do filme O Circo, estrelado por Charlie Chaplin em 1928. Desde então, esse é um assunto que chamou a atenção dos internautas, que criaram várias teorias sobre viagem no tempo. Em uma cena de multidão, uma mulher é vista caminhando em frente a um teatro chinês chamado Gramas. Beleza, nada em comum. Porém, se você prestar um pouco mais de atenção, ela parece estar falando em um celular. E o que tem de estranho nisso? É que estamos falando, mano, da década de 20, então é bem difícil de acreditar que ali tinha uma torre de celular, muito menos um telefone móvel disponível. O fato é que o telefone celular foi inventado apenas em 1973, ou seja, é impossível acreditar que haveria um desses naquela época. Será que essa senhora descobriu uma forma de viajar no tempo? Greta nasceu na Suécia e atualmente tem 18 anos. Ela é uma heroína ambiental, ativista do clima e desde os 16 anos tem ganhado as manchetes mundiais devido à sua missão de salvar o planeta. Porém, uma imagem provaria que a menina pode ter vindo diretamente do passado. Acredite se quiser. Algumas pessoas acreditam que a jovem é uma viajante do tempo, mas o que os fez pensar assim é o fato de que Greta é a cópia de uma menina que aparece em uma fotografia do final de 1898. Esse registro está disponível no acervo da Universidade de Washington e se trata de 3 crianças trabalhando em uma mina de ouro na região de Yukon, no Canadá. A semelhança das duas é inegável, mano. Eu diria ser a mesma pessoa, se não fosse centenas de anos de diferença entre o nascimento de ambas. Será que a máquina do tempo dessa garota seria movida com energia sustentável? Só pode. Você sabia que Adidas é uma forma abreviada de Adi-Dassler? Ele fabricava calçados esportivos na Alemanha desde 1920, mas somente em 1949 a empresa se tornou oficial, tornando a marca das 3 listras um registro mundial. Mas o que você provavelmente não sabia é que essa marca pode ser a favorita das múmias. Esse caso se trata da múmia de uma mulher com idade de 30 e poucos anos, e ela usava tênis da Adidas há mais de um milênio atrás. Pelo menos é o que parece, né? O corpo foi descoberto em 2016 na região das montanhas de Altai, na Mongólia, e a moça também se encontrava com vários itens que estavam notavelmente preservados, incluindo uma faca brilhante. Há indícios que ela faleceu depois de um golpe forte na cabeça. Essa notícia chegou às manchetes graças ao seu calçado moderno, o que gerou um mistério entre os habitantes da Mongólia. Será que ela era uma viajante do tempo que havia sido pega entre os dois mundos? Ou simplesmente comprou um sapato que tinha as listras do lado, bem antes da marca ser inventada? Em 2006, um sueco chamado Håkan Nordic descobriu que havia acumulado água na pia da sua cozinha, e o que parecia ser um problema comum se transformou num evento inesperado. Ele alega que ao mexer na encanação para tentar consertar o vazamento, foi transportado para outra dimensão. Um buraco de minhoca o puxou para o futuro e o levou para o ano de 2042. O homem afirma que foi capaz de se encontrar com sua versão de 72 anos de idade e que tiveram um ótimo bate-papo, vê se pode. Com receio de que ninguém acreditasse, ele filmou com seu telefone um vídeo com a suposta versão de si mesmo do futuro. Eles se abraçaram e até compararam uma tatuagem no braço.
Lacan disse que, apesar das pessoas não acreditarem nele, a experiência foi agradável e única. Se realmente aconteceu, deve ter sido bem legal. Eu mesmo teria uma série de conselhos para dar ao Ronan do passado, alertar sobre erros que irá cometer, contar sobre os acertos, enfim. E eu aposto que você também gostaria de ter esse encontro. No dia 23 de abril de 2006, um ucraniano foi encontrado numa rua em Kiev, vestindo roupas antigas e segurando uma câmera fotográfica do tempo do Ronca. O comportamento dele chamou a atenção dos policiais e, quando foi abordado, a polícia pediu que ele se identificasse. A reação foi de espanto, porque o cara apresentou um documento usado na era da União Soviética na década de 50. E nele estava escrito o nome de Sergei Ponomarenko, da cidade de Kiev, e que seu ano de nascimento era 1932. A polícia achou a história sem sentido nenhum, e por acreditarem que ele talvez tivesse algum tipo de transtorno mental, o mandaram para um hospital psiquiátrico e contaram com a ajuda do professor Paulo Kutrikov para conduzir a investigação. Sergei disse que tinha 25 anos e, ao tentar se lembrar de como apareceu em 2006, relatou que estava caminhando e observando a paisagem local quando foi sequestrado por um objeto voador não identificado. Ele também forneceu a foto que estava em sua câmera antiga e era uma suposta paisagem da sua época. Em 2012, ele tirou uma foto no mesmo local para comparar a era da União Soviética e o futuro. Apenas um cara maluco ou um legítimo viajante do tempo? Em um vídeo publicado em fevereiro de 2018, um homem chamado Alexander Smith afirma ser um viajante do tempo que visitou o ano de 2118. No vídeo ele diz que, na verdade, ele era uma das primeiras pessoas a usarem esse tipo de tecnologia como parte de uma missão ultra secreta da CIA do ano de 1981 e que já saiu em missão à procura de pessoas não identificadas, entre outras coisas. Smith relata que ainda no século 21 a vida alienígena vai ser revelada às pessoas, mas que eles já vinham visitando a Terra com bastante frequência, só que o governo mantém tudo em segredo. Ele também disse que, enquanto caminhava no ano de 2118, havia se deparado com uma estátua de um homem chamado Jamie Oliver, que mais tarde se tornaria o presidente dos Estados Unidos, e que esse cara era um assassino. No final da entrevista, Smith enfia a mão em uma jaqueta e mostra a foto de uma cidade que ele afirma ter visitado no ano de 2118 e diz que a razão pela qual a imagem está distorcida é devido ao processo de viagem no tempo. O mais chocante de tudo é que, mesmo esse vídeo se tornando público, não tem nenhum registro sobre Alexander Smith na internet, nem mesmo ideias contrárias ao que ele disse, como se o cara não tivesse existido. Já se questionou o fato de que nenhum viajante do tempo tenha ficado rico com informações do futuro? E se eu te contasse que no início dos anos 2000, um homem veio do futuro só para fazer fortuna na bolsa de valores? Ele se chamava Andrew Carlson e ficou famoso depois de ser preso em 2003 por uma suposta fraude na bolsa de valores de Nova York. Em 2 semanas, o cara havia multiplicado mais de 430 mil vezes seu investimento inicial de apenas $800, ou seja, o novato conquistou 350 milhões de dólares em poucos dias. Devido a essa sorte, os investigadores o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas, e ele disse que tinha mesmo, só que essas informações vinham do futuro. Ao ser interrogado pelo FBI, Andrew alegou ser um viajante do tempo e que era do ano de 2256. Por isso, ele saberia todas as oscilações que afetariam o mercado. Para provar que dizia a verdade, ele propôs revelar eventos futuros, como o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden e a cura de várias doenças. Em troca, ele queria sua liberdade para voltar para o século 23. E assim como no caso anterior, os agentes não encontraram nenhum registro sobre qualquer cidadão com o nome de Andrew Carlson antes de dezembro de 2002, quando aconteceu a denúncia. Entre todos os supostos Marty McFlys,
Em 2018, o homem que dizia viajar no tempo foi o que mais deixou as pessoas de boca aberta. Seu nome era Noah. Ele afirmava ser do ano de 2030 e que voltou do futuro após uma missão fracassada. Ele também diz ter 50 anos e que a aparência de adolescente era devido ter anorexia e que os remédios para tratar desse transtorno eram os mesmos medicamentos para o rejuvenescimento. Quando questionado sobre o motivo de voltar no tempo, Noah declarou que seu principal objetivo era mostrar que a viagem no tempo era real, que o governo estaria mentindo para as pessoas, além de que ele teria previsões sobre eventos que estavam prestes a acontecer. Ele mencionou que em 2028 os seres humanos chegarão em Marte e que em 2030 a tecnologia vai evoluir a ponto de uma casa ser administrada por conta própria. Você deve estar se perguntando, tá, mas qualquer um poderia dizer isso, o que o torna diferente dos demais? Pois, pasme, o cara fez questão de passar por um detector de mentiras. E sempre que interrogado sobre alguns acontecimentos, a máquina dizia que tudo era verdade, ou seja, teoricamente, ele não estaria mentindo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.